Saudações, meninos! Espero que esteja tudo bem com vocês e, se Deus quiser, a gente vai voltar. Vamos lá. Assunto de hoje: movimento uniformemente variado. A gente vai tentar concluir hoje mostrando os gráficos e como é que funciona através de uma simulação e comparando essa simulação, o movimento de um corpo móvel com o gráfico. Movimento uniformemente variado é aquele movimento onde a presença de uma entidade física chamada de aceleração. A aceleração é mudança de velocidade. Então, quando há variação de velocidade, isso quer dizer que há aceleração. O que é importante a gente saber? Para a gente resumir logo a coisa. É saber essa parte aqui, que é exatamente a equação da velocidade. Eu tenho aqui a equação da velocidade, tá vendo? Onde é exatamente isso daqui que a gente tem que saber. Em que a velocidade final no movimento variado, ela vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Isso quer dizer que, como tem a aceleração, quando o tempo passar, a velocidade vai mudar. Ou ela muda para mais, ou ela muda para menos. Depende se o movimento é acelerado ou o movimento é retardado. Como é que o movimento é acelerado? É quando a aceleração, não é isso aqui, quando a aceleração também não é isso aqui, é isso aqui. Quando a aceleração, que é horroroso, ele é maior do que zero. Quando é que o movimento é retardado ou retrógrado? Quando essa aceleração ela é menor do que zero. Então, nesses dois desenhos horrorosos que eu fiz aqui, a aceleração maior do que zero, esse movimento é acelerado, a aceleração menor do que zero, esse movimento é retardado. Vou tentar não desenhar mais assim. Então, a gente tem que saber necessariamente essa equaçãozinha aqui. A outra equação que a gente tem que saber é essa equação aqui, que é a equação da posição. Com essa equação da posição no movimento variado, é possível a gente saber a posição final se a gente souber a posição inicial, a velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Então, percebam que o tempo aqui vai ser a variável. Então, essa equação aqui ela é uma equação do segundo grau. Se ela é uma equação do segundo grau, o gráfico dela vai ser uma parábola. A gente viu na aula passada os gráficos das parábolas, não foi isso? E dependia o gráfico da parábola se esse sinal aqui, ele é positivo ou negativo. Se o sinal era positivo, a parábola tinha a concavidade para cima. Se o sinal era negativo, a parábola tinha a concavidade para baixo. A aceleração positiva quer dizer que esse movimento é acelerado. A aceleração negativa quer dizer que esse movimento é retardado. E para fechar, eu tenho aqui a equação de Torricelli, que é uma equação que tira a dependência do tempo. Perceba que não tem o tempo aqui. Então, se eu tenho algum problema em que me é pedido ou o espaço final, ou a aceleração, ou a velocidade inicial, ou a velocidade final, e não foi fornecido o tempo, é sinal que eu só posso resolver aquele problema com a equação de Torricelli. Então, a melhor coisa que a gente vai fazer agora é fazer a simulação aqui. E a simulação, ela estava por aqui. Deixa eu procurar ela aqui. Essa daqui. Vamos lá, está abrindo aqui. Homem em movimento. Essa simulação a gente já viu, eu levei uma vez para a sala. E é aquela simulação que a gente vê o movimento
do cidadão. Esse cidadão aqui ele vai representar o móvel. Inicialmente ele está aqui em 0 metros. 0 metros a gente já sabe que é a origem, né? Se aqui é a origem e eu vou para a esquerda da origem, os números ou as posições elas ficam negativas. E se eu vou para a direita da origem aqui, ó, fica positivo. Então, essa posição aqui ela vai ser a minha posição inicial. Se eu ponho 4, a posição inicial é 4. A velocidade, posição ela pode ser positiva ou negativa, né? Se eu boto menos 5, ela vai lá para o outro lado, ó, entre menos 4, menos 6 a menos 5. A velocidade eu posso mudar também. Essa velocidade ela pode ser positiva, o cara vira para lá. Por quê? Porque aumentando os espaços, eu me lembro que esse sentido aqui, ó, ele é o positivo, né? Ele é o positivo. E se uma coisa se movimenta contrário ao sentido positivo, vai refletir num sinal aqui. Então vamos lá. Se eu coloco isso daqui negativo, ó, menos 5, ele vira para lá. Se eu volto para positivo, 5, ele vem para cá. Quando ele vai nesse sentido, que é o positivo, eu digo que o movimento é progressivo. Se ele vai no sentido contrário, eu digo que o movimento é retrógrado. E agora, para estudar o movimento acelerado, a gente vai botar um número aqui diferente de 0. Então, eu vou botar 1, por exemplo. Então, pronto. 1 a aceleração, 5 a velocidade, menos 5. Então, ele começou daqui e ele vai para lá. Então, pronto. Esse espaço ele vai aumentando, tá vendo? Ó? Até não querer mais, né? Até não querer mais. Então, eu tenho aí um caso em que quando a aceleração era 1 metro por segundo, essa velocidade ó, ela vai aumentando. Então, a cada segundo que passa, essa velocidade aqui aumenta de 1 metro por segundo. Consequentemente, essa posição vai aumentando. Beleza? Então, isso aqui é um caso simples. Mas a gente vai ver outros casos agora que vão ser curiosos e a gente vai discutir eles olhando para os gráficos. Então, voltando, eu tenho aqui ó, no Desmos, eu peguei essa primeira equação aqui e vou comparar com essa de cima. Né? Então, 10 está no lugar do S0. O nome do S0 é a posição inicial. Então, a posição inicial é 10. 4 está multiplicando o t. Quem é que está multiplicando t aqui? A velocidade inicial. Então, a velocidade inicial é 4. E eu tenho um número que dividido por 2 dá 1. Porque aqui é 1. Ó. Qual é o número que dividido por 2 dá 1? É 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a aceleração é 2. Então, dessa forma, eu consigo também construir a equação da velocidade. Tá vendo? Ó? A equação da velocidade aqui é 4, porque a velocidade inicial é 4. Está aqui ela. Ó. E a aceleração é 2, porque eu acabei de descobrir que a aceleração é 2, porque o número 2 dividido por 2 dá 1. Beleza? Então, voltando lá para o gráfico, tentando fazer aqui um negocinho, deixa eu ver se dá para fazer aqui. Eu tenho a seguinte situação. Ó. Qual é a posição inicial aqui? 10. Vou colocar 10 aqui. Ó. Qual é a velocidade inicial? É 4. 4. Qual é a aceleração? É 1, é? Não, é 2. Porque 2 dividido por 2 dá 1. Tem que ter cuidado com isso. Então, é 2. 2. Dei. Ele foi embora. Posição está aumentando. Posição está aumentando. Não aparece o 1zinho aqui, mas a posição está aumentando e a velocidade vai aumentando e a velocidade vai acelerando. E assim para sempre. Né? E assim para sempre. Se a gente pegar essa situação e trouxer para cá, ó, a gente vai ver a seguinte coisa. Ó.
Se eu clicar aqui, vai aparecer um gráfico. Vou aumentar aqui, tá vendo? Vou aumentar aqui mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E eu tenho esse ponto aqui. Esse ponto aqui é onde ele começa, ó. É a posição inicial. Mas, professor, ele não está começando daí, ó. Ele começa daqui, desse lado. Mas veja, em física, a gente já aprendeu que não existe o daqui para cá para o gráfico. Porque como o eixo das abscissas ele representa o tempo, não existe tempo negativo. Então, o certo seria fazer isso daqui, ó. Dizer que só funciona quando o tempo for maior do que zero. Agora sim, eu ajustei a curva. Então, nessa curva aí, ó, ele começa em 10. Começa em 10, tá vendo? Ele começa em 10. E essa posição dele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, tá vendo? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E ele sempre vai aumentar a posição dele. Eu já estou em 1700, tá vendo? Essa posição ela sempre vai aumentar. Então, nesse caso aí, eu tenho um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, e ele é acelerado, porque a velocidade está aumentando. Aqui abaixo eu tenho o gráfico da velocidade, ó, vai ser uma reta, né? Essa velocidade ela vai começar daqui, ó. Ela começa exatamente de 4 e ela vai aumentando infinitamente. E pelo mesmo motivo não existe esse lado de cá, porque não existe tempo negativo, e eu teria que fazer a mesma coisa aqui. Tempo maior do que zero. Veja aqui. Então pronto. Ó. O gráfico da velocidade começa em 4, essa velocidade vai aumentando, 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 porque está sendo acelerado. E essa velocidade, ela vai, e essa posição, ela vai aumentando também. E é o que acontece com esse caso aqui, em que a equação da posição é nesse formato, com esses números que eu escolhi, beleza? Agora vamos ver outro caso, que é o caso dessa segunda aqui, e a gente vai voltar para a simulação. Vamos substituir os valores, eu vou reiniciar tudo aqui, beleza? Então é o seguinte, agora a posição inicial é menos 5, tá vendo? A posição inicial, a posição inicial é menos 5, menos 5. Então ele começa em menos 5. A velocidade inicial é 4. Eu boto 4 aqui, ó. 4. Beleza? E finalmente a aceleração é menos, então vai ser negativo aqui, um número que dividido por 2 dá 0,5. É 1. 1 dividido por 2 dá 0,5. Então é 1. Negativo, né? Menos 1. Então pronto. Menos 5, 4 e menos 0,5. Vamos ver o que é que acontece. Como a velocidade é positiva, o movimento é progressivo e está indo para lá. Vamos lá. Opa, aconteceu alguma coisa estranha aí. Vamos reproduzir isso. Ele começou do 5, aqui, né? Ele fez isso daqui. Ele foi até lá e voltou. Não entendi. E agora? Vamos fazer de novo. Parei, vou reproduzir. Ver se dá para reproduzir aqui. Reproduzir, será? Tá, vamos lá. Foi, mais uma vez. Parou no 3, né? 3 aqui, ó. Enfim, né? Vamos voltar aqui. Vamos tentar entender o que aconteceu. E o que aconteceu, a gente vai ver pelo gráfico formado. Vou desligar isso aqui e vou clicar aqui, tá bom? Então, o que aconteceu foi isso daqui, ó. O gráfico é isso aí. Vou aumentar esse gráfico.
Então, esse ponto aqui, ó, que ele cruza, ele é o quê? Ele é a posição inicial. O que foi que aconteceu? Ele foi. Quando chegou no 3, ele voltou para o outro lado. Ele saiu do 5, passou pelo 0, chegou no 3 em 4 segundos e começou a voltar. E passou pelo 0 de novo e voltou. Então, o que é que acontece? Ele passa pela origem 2 vezes. Ele passa pela origem depois de 1,5 segundo e depois de 6,5 segundos. Sendo que, quando ele chega no 3, na posição 3, em 4 segundos, é quando ele começa a voltar. Vamos tentar ver isso de novo. Ele sai do menos 5, né? Ó, ele sai do menos 5, ele vai até o 3, que é bem aqui. Ele vai até o 3, que é bem aqui. Quando ele chegar bem aqui, depois de 4 segundos, ele volta. Então, foi o que aconteceu. Ele vai passar pelo 0 de novo quando? Ele vai passar pelo 0 de novo quando for 6 segundos. Vamos ver se isso acontece. Mais ou menos 6,5 segundos. Lá tem quanto? 6,449. Então, é assim que funciona. Beleza? Agora, a gente vai fazer para essa equação agora. A gente vai tirar, a gente vai fazer para essa daqui e essa daqui vai ser a nossa última. Beleza? Então, vai ser o seguinte. Ele começou aonde? No menos 10. Então, eu vou botar aqui menos 10. Menos 10. Qual é a velocidade dele? 6. Aqui eu coloco 6. Qual é a aceleração dele? É um número que foi dividido por 2 e dá menos 1. Então, é menos 2. Então, eu tenho aqui o caso de um movimento retardado, né? Menos 2. Menos 2. Então, vamos lá. Foi. Voltou. Vamos reproduzir de novo aqui. Ele foi. Ele não chega nem no 0 e volta. Né? Voltar aqui e a gente vai tentar entender pelo gráfico. Vamos lá pelo gráfico. Pelo gráfico, quando eu ligar aqui, ó, meu gráfico, eu vou ver a seguinte situação. Ele começa no menos 10, menos 10, vai. Quando chega nesse ponto aqui, que é o quem? Menos 1, né? Quando chega nesse ponto, menos 1, ele começa a voltar. Mais uma vez, ó. Ele sai do menos 10, vai. Não chega nem perto do 0, que é a origem. Quando chega no menos 1, ele começa a voltar. E isso dura quanto tempo? 3 segundos. Vamos ver lá de novo. Sai do menos 10, em 3 segundos ele chega no menos 1 e volta. Vamos lá. Sai do menos 10, em 3 segundos ele chega no menos 1 e volta. Então, meus queridos, o movimento acelerado é esse. Quando a aceleração é positiva, eu digo que ele é progressivo. E, dependendo da situação,
ele pode passar duas vezes pela origem, porque ele é uma equação de segundo grau, ou ele pode não passar de jeito nenhum pela origem. Beleza? Então, nossa aula de movimento variado e gráficos por hoje é só. Até mais.